Fala galera, aqui quem fala é o PH e esse é o canal Tique Tático. Bom, pro vídeo de hoje falaremos sobre o esquema tático 4-3-3. É um esquema tático muito usado por times que buscam ter a posse de bola, porque uma formação, um esquema que usa muito as triangulações. Você pode ver, tem vários triângulos aqui, ou até mesmo entre o lateral, o ponta e o meio. Ou pode muito bem ter um 9 recuando aqui para ajudar nessa triangulação. Então, é uma das formações mais usadas hoje em dia. Muitos times utilizam ela, como o Arsenal do Arteta, o City de Guardiola, o PSG de Luiz Henrique. Muitos times utilizam essa formação. E é a formação junto ao 4-2-3-1, uma das formações mais utilizadas nos dias de hoje. Para começar, eu queria mostrar mais ou menos como os times usam para se defender com ela. Normalmente, os times utilizam um 4-4-2 dessa forma aqui, onde o ponta ele fecha junto ao centroavante. O meia avançado abre pela esquerda, o camisa 8 com o meia central ele recua ao lado do primeiro volante, e o outro ponta ele recua para ficar na mesma linha do camisa 10, que é o meia mais avançado, ficando dessa forma. Um 4-4-2. Aí em bloco baixo normalmente fica dessa forma aqui. Ou muitas vezes podemos ver o time ficando em bloco baixo e ficando em um 4-1-4-1, dessa forma aqui. Então o time ele se fecha bem dessa forma. Muitas vezes o time tem alguns espaços aqui, então tem as suas desvantagens de usar esse estilo de jogo, porque tem espaços aqui entre linhas, onde pode ser que venha um passe aqui, aí o zagueiro sobe aqui nessa região e acaba abrindo espaço aqui, onde pode ter um ataque em diagonal de um ponto. Obviamente o lateral vai acompanhar, mas porém, dependendo da posição de um ponto aqui que está de frente para a jogada, para um lateral que está de frente para a jogada, que ele vai ter que girar o corpo dele para acompanhar o ponta, até ele fazer esse movimento, o ponta aqui, normalmente os pontas são jogadores rápidos, ele já está bem avançado no campo, onde ele pode receber um passe em profundidade para fazer o gol. Então tem seus defeitos esse estilo de defensivo. Com dois volantes, o time pode se defender melhor. Onde também, eu esqueci de falar, o camisa 10, o meia mais avançado, pode subir e ficar os dois pontas aqui. Então, se você ver aqui, ó, dessa forma, o time ele fica um pouquinho mais fechado entre linhas. Então fica mais difícil, ó. Aqui, ó, tem o volante, ele pode vir aqui e vir fechando dessa forma aqui. Aí dos atacantes mais avançados, então para marcar, recua aqui, fechando a linha. Então se a bola virar o campo aqui, tem o lateral aqui. O lateral sobe, aí vem fechando aqui, dessa forma aqui. Então, a forma de defender com 4-4-2 é bem melhor do que um 4-1-4-1. Tanto que o Borussia Dortmund sofreu bastante contra o Barcelona, marcando em um 4-1-4-1. Agora voltando da forma que estava antes, para falar como os times normalmente atacam nessa formação. Normalmente, as mais famosas
famosas formas de atacar com essa formação são o 2-3-5 ou 3-2-5 ou 3-2-4-1, o que você preferir. O 2-3-5 é a forma onde ou os meias ficam mais perto dos volantes numa saída, os pontas fecham e os laterais sobem na linha de fundo. Isso depende muito do estilo de jogo dos jogadores. Porque se for um lateral de sobreposição, onde ele gosta de atacar pela linha de fundo, um lateral rápido, onde tem bom cruzamento, onde tem velocidade, onde consegue ter esse dinamismo para conseguir voltar e atacar. Então é importante saber a qualidade e o estilo de jogo de cada jogador que você tem no seu elenco. Então pode ser que use dessa forma aqui, onde os dois laterais avançam, os dois pontas fecham, o 9 fica aqui e fica dessa forma. Onde normalmente usam 2-8, dois meias centrais e um volante. Os dois zagueiros ficam aqui. Mas também pode ser que os pontas fiquem bem abertos mesmo, e os dois meias avancem aqui. Sendo assim, fica o primeiro volante e os dois laterais. Essa formação é muito utilizada pelo Arsenal. Arsenal tem usado esse estilo de jogo com Gabriel Magalhães aqui, Saliba, Timber, Thomas Partey. Aqui fica normalmente o Lewis Kelly, que tem ganhado a vaga. Tem tido uma crescente incrível no elenco do Arsenal e na seleção da Inglaterra. E aqui fica o Odegaard como camisa 10, ele é o meia mais avançado, porém aqui está o 10, mas a função de camisa 10 quem faz é o Odegaard, e ele fica mais pelo lado direito por ser canhoto. Então ele fica aqui, o Odegaard, e aqui fica o Rice, que tem achado essa nova função, tanto que eu fiz até um post no Instagram falando sobre essa nova função que o Arteta tem dado ao Rice como um box-to-box aqui pelo lado esquerdo, onde ele faz muito essa questão de atacar os espaços aqui no fundo. Então tem tido muito essa ideia nova para a carreira do Rice, onde os pontas ficam bem abertos. Aqui seria o Martinelli e aqui o Saka. E tem um camisa 9. Normalmente nessa formação os treinadores gostam de usar camisas 9 mais móveis, que eles se movimentam mais. No Arsenal, por exemplo, eles usam o Havertz. O PSG do Luiz Henrique como não tem dado muito certo usar o camisa 9, eles têm usado o Dembélé, mas o time não tem um 9 fixo. Então muitas das vezes você vê o Dembélé aqui na ponta direita, o Doué ou o Barcola pelo centro, ou até mesmo o Barcola do lado esquerdo ou o Doué do lado esquerdo, o Kvarat esquerda centralizado e o Dembélé aqui pela ponta direita. Então é um time são times que normalmente têm bastante versatilidade para jogar. Agora outro exemplo que eu dei, né, que é o 3-2-5, né? Então vamos lá. Normalmente o 3-2-5 é quando ou o volante volta aqui com os dois meias ficando mais fechados aqui, os dois pontas fecham e os dois laterais sobem. Contanto que os dois laterais são jogadores de sobreposição, onde eles atacam a linha de fundo, onde são praticamente pontas, como o Hakimi, como o Nuno Mendes, que
fazem, ou até mesmo os laterais, os alas do Bayer Leverkusen, que são o Frimpong e o Grimaldo. O Grimaldo que é um pouco mais técnico, um pouco mais meia do que um ala em si, mas basicamente eles usam dessa forma, ou também o volante. Ele fica aqui, os pontas abrem bem, ficam bem abertos mesmo, os dois meias avançam. Um dos laterais ele joga por dentro, como um lateral invertido. Um dos zagueiros fecham aqui. Um lateral ele fica mais e o outro zagueiro fica mais pelo lado esquerdo. Normalmente eles usam um zagueiro canhoto aqui para ter uma saída de jogo mais com um passe mais aberto, ou um passe em entrelinhas mais incisivo, um pouco melhor aqui ou desse lado aqui também. Então normalmente é o lateral direito ou o lateral esquerdo, depende do estilo de jogo de cada jogador, como eu disse. Às vezes o lateral direito ele é um cara que ataca melhor, sabe armar o jogo melhor, então ele fica aqui como um volante, em vez do lateral esquerdo. Aí temos o lateral esquerdo vindo aqui para fazer essa função de um terceiro zagueiro, que é visto muito no time do City, do Guardiola, que tem o Gvardiol como lateral esquerdo. Ele recua, fica o Gvardiol, Rubem Dias e mais um zagueiro aqui, que as muda bastante. Mas na temporada passada tivemos muito a questão de ter que os dois laterais ficavam, onde era o Gvardiol e o Akanji ficava. E aqui era o Rubem Dias. Aqui era o Rubem Dias. E o zagueiro que ficava do lado do Rubem Dias, ele subia para ficar do lado do Rodri. Então ficava Stones aqui do lado do Rodri e ficava a linha de três com o Gvardiol, Rubem Dias e Akanji. E os dia na frente ficava da mesma forma. Bernardo Silva, De Bruyne. Aqui, se eu não me engano, era o Gundogan, eu acho. E aqui pela ponta esquerda era o Grealish, Doku. Tinha várias opções. Então, basicamente, é dessa forma que os times muitas vezes atacam. Muitas das vezes, temos o exemplo do Chelsea também, onde o Chelsea usa esse estilo de jogo de um 3-2-5 quando ataca. Porém, o, o Enzo, ele é um cara que aprendeu a atacar a área, ele é um cara que ataca bem a área, porém sabe ficar aqui mais para trás, onde fica o Cucurella, muitas vezes sobe, aqui ao lado do meia mais avançado, que é o Palmer. Sendo assim, fica Caicedo e Enzo aqui atrás, e o Cucurella ao lado do Palmer, aqui no centro. Muitas vezes isso acontece. E temos o Newcastle também. O Newcastle é um exemplo de um elenco que tem vindo em uma crescente durante as temporadas, onde eles usam praticamente três volantes. Eles usam praticamente três volantes. Dois mais avançados e um mais recuado. Normalmente, aqui e aqui não tem um fixo. Normalmente, ou é o Bruno Guimarães aqui, ou o Tonali aqui, ou vice-versa. Eles trocam bastante de posição aqui. O Bruno Guimarães, como ele é um cara que arma mais o jogo, ele é um cara mais armador de jogadas, ele joga bastante aqui, de frente pro campo, onde ele faz a função de praticamente um regista, que foi muito conhecida pelo Pirlo. E na frente fica dois box-to-box, onde eles conseguem marcar e conseguem atacar os espaços. Aqui consegue correr para frente e correr para trás, que foi uma função muito conhecida pelo
nosso queridíssimo Kanté, que é muito difícil alguém odiar esse cara. Então aqui fica Tonali e aqui fica o Joelinton. E basicamente é isso. Essa formação, como eu disse, é uma formação híbrida que dá pra fazer milhares de coisas com ela. É, tem seus defeitos, sim, porque nenhuma formação é perfeita. Porém, o time que a melhor utiliza acaba saindo com a vitória. E temos visto um PSG que tem feito história, que não é um time muito, não é um elenco muito badalado, cheio de estrelas como antigamente, porém ter feito um bom trabalho na Ligue 1, que pode ser campeão invicto, e na Champions League, que chegou à semifinal e vai enfrentar o Arsenal. E mesmo que não chegue na final, é o melhor PSG que eu já vi jogar. É o melhor PSG. Não tem um PSG melhor que esse. Dos antigos pra cá, eu não vejo nenhum PSG melhor que esse. E mais carismático que esse. Então, acho que isso é um ponto muito positivo pro PSG. E também temos o Arsenal, que utiliza magnificamente esse estilo de jogo. O Mikel Arteta é um treinador que estudou com o Guardiola, trabalhou com o Guardiola na época de Manchester City, aí saiu de lá e foi diretamente pro Arsenal. Então é um treinador que conhece, que ganhou do Guardiola essa temporada por goleada, então, e ganhou do Real Madrid por goleada no agregado também. Então é um time que vem em uma crescente. Vem em uma crescente grandíssima, onde usa um meia central como camisa 9 como um falso 9. Como eles não tem mais o Havertz, que vinha fazendo esse papel, onde foi conhecido o Messi, foi um dos primeiros a fazer essa função de falso 9 aqui, onde é um centroavante, digamos assim, entre parênteses, entre aspas, que recua aqui, se move bastante pelo campo, nessa região, fica bastante entre linhas, que é considerado praticamente um segundo atacante. Então, temos muitos estilos de jogos diferentes que dá para se utilizar com essa formação e depende muito de qual função você quer para cada jogador nesse esquema. Então, é isso, galera. Eu espero que você tenha gostado. Deixa seu like, compartilha e até a próxima. Valeu!